para que não passe batido, eu estou aqui trazendo uma análise rápida sobre o anime de Jujutsu Kaisen. Na verdade, eu já nem sei mais o que significa realmente uma análise para as pessoas na internet, porque alguns levam os meus vídeos em consideração como se fosse uma análise, outros como se fosse só uma questão de opinião, e no fim das contas eu acho que essas coisas se misturam, né? Não dá para analisar uma arte, né? Não dá para analisar uma coisa subjetiva se não for em relação à opinião. Tudo é opinião, né? Então, fica por conta de vocês que estão assistindo mesmo tirar suas próprias conclusões aí. E vídeo sobre subjetividade a gente vai fazer depois aqui no canal. Mais um vídeo que eu tô prometendo nesses vídeos que eu tô fazendo de análise aqui. Eu vi Jujutsu na época que saiu. Quer dizer, eu vi 8 episódios. Aí depois eu dei uma parada lá pelo episódio 8 mesmo. Eu só voltei quando ele realmente tinha acabado, né? Quando o anime tinha acabado. Jujutsu Kaisen é um Battle Shonen que agradou muita gente quando ele foi lançado e elevou o nível de produção e animação de um Battle Shonen a níveis estratosféricos. É realmente muito bonita toda a movimentação, se mexe bastante, mas para começar a falar de Jujutsu Kaisen e de algumas coisas que me incomodaram na obra, além de outros acertos também, eu vou ter que tocar em alguns pontos específicos inicialmente, tá bom? Em 2019 a gente já teve uma produção realmente acima da média, que foi o caso do anime de Kimetsu no Yaiba. E por mais que eu não goste de grande parte da sua estética, eu tenho que dar o braço a torcer de que, no geral, ele é bem animado. Existem cenas de Kimetsu no Yaiba que não são tão bem animadas assim, e que são mais estáticas, mas o fato é que, por conta dos seus efeitos visuais, que o pessoal da Ufotable utiliza nos seus animes, cenas estáticas e sem tanta ênfase de coreografia assim, se torna automaticamente um deleite visual para muita gente. Porque as pessoas, elas simplesmente estão satisfeitas com isso. E aí em 2020 parece que a indústria começou a entender que Battle Shonens precisavam de um espaço mais assertivo quanto às suas produções e animações. A gente teve um seinen, né, mas que parece bastante com Battle Shonen, que foi o caso de Mob. Mob Psycho é uma produção 100% feita à mão, não tem CG nenhum, à mão não em célula, mas em animação digital. Então 100% feita à mão em 2016, em 2019, que foi o ano que saiu Kimetsu. E aí em 2019 tivemos Mob, tivemos Kimetsu no Yaiba e tivemos Vinland Saga. E o estouro do episódio 19 de Kimetsu no Yaiba, ele com certeza fez com que a indústria começasse a olhar mais para isso em relação a Battle Shonens. E por mais que a Toei Animation e a Pierrot já viessem fazendo um trabalho de gerar empregos e oportunidade para pessoas que trabalham como freelancers de animação, por exemplo, na indústria de animes, esses caras só pensaram nisso em 2019, na transição de 2019 para 2020, eles começaram a pensar de uma forma mais abrangente nessa questão. Kimetsu no Yaiba não quebrou a indústria em relação a mostrar para as pessoas que animes precisavam ser muito mais bem animados e que isso venderia eles facilmente, mas ele deu um gatilho maior para que isso fosse realocado mais ainda, junto obviamente da segunda temporada de Mob e de Vinland Saga. Os filmes originais de Dragon Ball, Naruto e One Piece são grandes exemplos de particularidade de uma equipe em trabalhar com um projeto que faça parte de algo que eles gostam. Então, existem filmes que a gente realmente só torce o nariz, olha meio torto e fica difícil de dar credibilidade porque parece que na verdade ninguém se divertiu fazendo aquilo, mas existem outros pontos muito interessantes. O filme 6 de One Piece, por exemplo, é um filme com diversos ângulos ambiciosos que passam uma perspectiva a mais da narrativa para o telespectador. Aproveitando também a vastidão do cenário, ou simplesmente aproveitando a simplicidade de como aqueles personagens agem com suas personalidades carismáticas e inocentes. O Mamoru Hosoda trabalhou nesse filme como diretor, então a gente consegue ver expressividade por parte do autor e um compromisso gigantesco em transmitir puramente a sua arte, da forma como ele gosta de desenhar e de aplicar os personagens e aos cenários, com aqueles traços mais simplistas possíveis e aquelas cores vibrantes. Quem assistiu Summer Wars ou Guerras de Verão, que é o nome que está na Netflix, já tem uma ideia de como que o Mamoru Hosoda costuma trabalhar com metáforas visuais e artísticas que contracenam muito com o aspecto do carisma dos personagens e da grandeza do que o mundo significa em relação aos corpos que os personagens têm. Então ele faz o cenário muito grande assim, às vezes ele foca a câmera de baixo e mostra o personagem pequenininho, ou então ele foca a câmera tipo do topo do céu e mostra o personagem bem pequenininho ali com um mundo gigantesco e o personagem sem entender muita coisa e às vezes meio perdido. É o trabalho do Mamoru Hosoda, então tem a característica do diretor ali.
Dragon Ball Super Broly também é outro filme que tem muita expressividade marcante, mas no caso do Naohiro Shintani, que é o diretor desse filme, há uma tentativa de passar para o telespectador a sensação de que os personagens de Dragon Ball são muito leves e calmos, apesar de todos os conflitos que eles possuem. O Naohiro Shintani é um cara que tem uma interpretação muito pacífica sobre Dragon Ball, por mais que a série inteira tenha seus picos de raiva, e por mais que a série eleve esse nível de raiva como uma forma de alcançar novos poderes e novas transformações. E eu acho muito legal essa interpretação pacífica que ele tem. Eu acho de verdade muito legal, eu acho que é a melhor interpretação que um diretor já tirou de Dragon Ball para poder trabalhar com animação e com estética. Eu achei muito foda. Talvez o Naohiro Shintani encontre essa expressividade de leveza e de calmaria como uma forma de tentar entregar uma nova cara para a franquia, tratando seus personagens como personagens mais evoluídos, depois de tantos arcos de orgulho e redenção, entre muitas aspas, redenção, que eles acabaram tendo. Daí entra o Yuya Takahashi, em alguns pontos do filme do Broly, para mudar essa expressividade de leveza que o Naohiro Shintani entrega durante a maior parte do filme, porque o Takahashi entrega cenas mais grossas, de traços mais fortes, que exemplificam que os personagens estão sofrendo muito, seja de raiva ou de dor, desses momentos que ele desenha. Então, faz tudo parte de um processo de exemplificar através da grossura dos traços ou da leveza deles a forma como os personagens estão naquela situação. Essas coisas fazem parte de uma composição que facilita a entrega da mensagem de cada coisinha para o telespectador. Estilos de arte de diferentes formas explodindo na tela, como é o caso da luta do Naruto contra o Pain em Naruto Shippuden, são formas de expressar ideias, e às vezes elas não são muito bem-vindas pelos telespectadores, infelizmente. Então aí entra aquela questão da estética de tanto brilho, mesmo que esteja estática as cenas de Kimetsu no Yaiba. As pessoas passaram a acreditar fortemente na teoria de que o que é bonito é o padrão, com traços grossos, fortes e totalmente consistentes. E eles acham que só isso é bonito, mas na verdade eles só estão limitando as visões que eles têm sobre as obras. Não existe muita expressividade visual que diferencie Kimetsu no Yaiba das demais animações feitas pelo mercado de anime japonês, né? Não existe nada que me diga que Fate e Kimetsu são expressivamente diferentes em sua linguagem visual, tirando os seus designs, que são feitos por autores diferentes, e obviamente as suas histórias. Essas coisas não tinham como serem parecidas, mas todo o restante da composição, tanto de Fate, Fate Zero, Unlimited Blade Works, como de Kimetsu no Yaiba, é o mesmo anime. É a mesma cara. É a mesma roupagem. E depois dessa volta toda que eu dei nesse assunto aqui, eu devo dizer que não existe nada que me traga uma sensação de diferença também na composição visual de Jujutsu Kaisen. Não só visual, como audiovisual, pois a trilha sonora, apesar de ter algumas faixas bem legais, acaba não tendo muito destaque. Talvez você esteja se perguntando agora por que eu foquei tanto nisso. E a resposta para isso é que eu entendo que Jujutsu e Kimetsu têm uma ótima animação, mas parece que a indústria não quer andar muito em relação a outras coisas que fazem parte de um audiovisual caprichoso ou diferente. A arte muitas vezes só é tratada como um produto capitalista, falando bem por cima dessa ideia, né, sem falar com muita profundidade mesmo, e meio que se foda todas as outras coisas que a arte possa representar. Quase ninguém mais está se importando, pois o público também não liga e não fala nada. Quando esses filmes originais saíam, antigamente, as pessoas não davam muita bola ou credibilidade. E esses outros estúdios sempre estavam tentando dar um novo ar, o máximo que pudessem, aos Battle Shonens. Seja colocando um diretor muito interessante ali para trabalhar, seja mudando a estética, seja mudando o visual, enfim, eles sempre tentavam dar uma nova cara às obras com que eles trabalhavam em filmes originais. E eu sei que o Dragon Ball Super Broly não é um filme original, tá? Eu sei disso. Quer dizer, ele é original, mas é um filme canônico. Ele não é um filme filler, como muitas pessoas gostam de dizer, enfim. Jujutsu Kaisen é um anime que possui uma estética hiperrealista, mas sem muita coerência do design dos personagens com os seus cenários. Além de que seus cenários são extremamente vazios, sem vida, sem nada, e que me causava uma sensação de estranheza, como se estivesse faltando algo toda vez que eu tentava assistir. Os cenários fazem parte de toda essa composição majestosa que dá ênfase ao que o diretor quer passar, e o que me parece, na verdade, é que a adaptação de Jujutsu Kaisen é só um produto que visa lucrar com o mangá, que já está fazendo bastante sucesso por aí. Essa adaptação está mais para uma transcrição do que de fato uma adaptação. Você tem a história toda ali no anime,
ou pelo menos a teoria do que ela deveria ser, do que ela deveria significar, e uma animação que é bonita, se mexe bastante, mas às vezes até mesmo a coreografia é infundada. Parece não fazer muito sentido. Lutas também são uma dança, são tipos de dança. E muitas vezes no anime de TV de Jujutsu Kaisen não dá pra entender qual é a coreografia aplicada na cena, e coisas irreais acontecem por ali. É um anime com um sistema de batalha muito interessante, mas em nenhum momento ele diz que os personagens vão virar bambolês ou qualquer outro instrumento circense que se mexa como se não existissem ossos ou cartilagem no corpo, né? Então eu acho que tem alguma coisa de errado ali. Às vezes é estranho demais e só me tira da imersão de estar assistindo aquilo, mas como sempre, eu sou só um cara chato reclamando de uma parada que ninguém tá nem aí. Saindo da parte visual de Jujutsu, então, eu quero falar agora o que a obra em si significou pra mim, com essa história toda que foi adaptada nos primeiros 24 episódios. Eu tenho a sensação de que eu estou vendo um início de Battle Shonen que não me leva pra lugar nenhum, e é um início de Battle Shonen que seria mais facilmente levado em consideração se fosse feito lá pelos anos 90, porque isso aqui não podia ser uma temporada única. Isso aqui precisava ser mais, ter mais, continuar logo. Mas enfim, é um início meio nada a ver, eu não gostei muito do início dele não. De qualquer forma, ele ainda funciona, pois eu vi muita gente empolgada e inclinada a continuar assistindo essa obra semanalmente. Então, toda a ideia de Jujutsu Kaisen nessa primeira temporada é apresentar os personagens, o mundo, a forma como as coisas funcionam ali, e alguns dos aspectos que fazem parte de todo um contexto social da nossa época atual, da nossa geração atual, e que vai tentar puxar bastante para o lado emocional dos personagens, provavelmente em algum futuro momento da obra, não sei, mas aqui é uma tentativa meio esdrúxula, porque às vezes parece que ele quer discutir, e às vezes parece que ele só quer entregar uma roupagem pro personagem para que você tenha algum afeto por ele, algum carisma, e as coisas possam andar no futuro. Eu sei que tudo é muito voltado para bullying nessa primeira temporada, isso eu posso lhe garantir. E até que é interessante, viu? Não só é interessante, como é importante ver também, né, mais obras discutindo sobre bullying e sobre o quanto os pais ou os parentes mais próximos não estão tão conectados assim com os seus filhos, netos, sobrinhos, primos, seja lá o que for. Tem todo um arco focado nisso, inclusive, que é aquele que se inicia do episódio 8 e vai até o 12, ou é o 13. E por mais que seja a parte que eu mais tenha gostado do anime todo, eu já me esqueci o nome do personagem que sofre bullying ali naquele arco, porque é muito rápido, né? E ele acaba meio que criando laços com o Itadori, uma possível amizade. Enfim, eu esqueci o nome dele. Infelizmente dá tudo errado, os agressores se beneficiam da vítima e a vítima morre. É exatamente assim que é, na maior parte dos casos, e mesmo que não seja uma morte por bullying nas escolas, acaba sendo futuramente um possível suicídio. Então eu gosto de como o Jujutsu está discutindo sobre esse assunto tão importante em sua obra. Eu acho que funciona, eu acho que a ideia de matar o personagem que está sofrendo bullying dá mais ênfase ainda para a discussão. Se tratando de um Battle Shonen, eu acho que isso atinge mais crianças facilmente e ajuda a espalhar um pouco mais desse tema que é sempre pouco falado com quem realmente importa, né? E é assim que Jujutsu Kaisen segue com a história nessa primeira temporada. Ele vai apresentando personagens e alguns dos seus conceitos, dos poderes e do sistema de batalha, que sinceramente eu não consegui entender muito bem. Parecia muito confuso e atrapalhada a forma como estava sendo explicada, mas estava lá, e muita gente teve o mesmo problema que eu. Ou todos nós somos burros e não entendemos, ou então o autor escreve algo simples de uma maneira muito prolixa, para parecer complexo, e assim conseguir fazer as batalhas que ele quiser ali dentro do anime, sem que ele seja muito questionado se aquilo realmente fez sentido ou não. E eu aposto nessas duas possibilidades, principalmente na segunda, do autor tá tentando dar um jeito de burlar a mente da galera aí, porque as duas possibilidades fazem igualmente total sentido, e a segunda principalmente porque autores de Battle Shonen já tem essa mania, né, de ficar escrevendo as coisas de uma forma que a gente não possa entender muito bem, porque olha, não, o mangá que é genial, o sistema de batalha que é genial, você que é burro. Enfim, eu não sei, mas foi a sensação que eu tive com essa primeira temporada. Tirando isso, o anime vai intercalando às vezes com mais coisas relacionadas a bullying, como é o caso do flashback do Fushiguro no episódio 23, e também resolve apostar em ficar jogando alguns diálogos aqui e ali que, no fim das contas, apesar de pequenos, acabam significando alguma coisa. Como eu falei, existe toda uma roupagem para os personagens para que leve eles para algum lugar. Isso acontece muito naquele arco do torneio que tem lá na floresta, que é a segunda metade do anime. Os personagens, sempre que vão se enfrentar, começam a conversar sobre coisas que eles viveram e transformam esses traumas em pequenas frases de lição de moral,
que me parece algo bem justo para um anime que tá só começando e apresentando seus personagens ao público. É uma forma de conquistar carisma com simplicidade em escrita, então é válido. Não me compra muito, mas é válido, tem muita gente que gostou. O que eu mais me lembro são os 2 últimos episódios do anime, que tem uma relação meio amistosa assim, com a discussão sobre perdão e sobre culpa, mas que se você parar pra pensar um pouquinho, acaba intercalando uma coisa toda com o arco sobre bullying também. Então, enquanto o episódio 23 fala mal sobre liberar perdão pra todo mundo e sobre o quão idiotas são algumas das coisas que nós aprendemos desde cedo nas nossas vidas, que nos doutrinam a ser mais complacentes com qualquer pessoa e tal, o episódio 24 tá lá falando mal sobre você se sentir culpado quando você tá fazendo o seu trabalho. E sobre fazer o seu trabalho, por ser um shonen e ser destinado a um público mais jovem, Jujutsu tem uma ótima narrativa com o Nanami. Esse é um personagem bem simples, que é só um adulto assalariado normal, em busca de apenas fazer o seu trabalho da forma que dá pra fazer. E no horário que dá pra fazer. E é engraçado que ele para de trabalhar assim que o horário de expediente acaba, né? É um bagulho bem legal. Além de ser uma piadinha do anime, né? Porque isso faz parte de toda a comédia do anime, que é bastante consistente até. Isso também contracena com parte das mensagens de Jujutsu, assim como qualquer outro Battle Shonen normal. A Nobara também é uma personagem extremamente interessante, eu gostei muito dela. No mesmo nível que o Nanami, inclusive. Em uma época de revolução em mídias e redes sociais, e principalmente em obras artísticas, a Nobara é uma importante representação feminina fortíssima em caráter e personalidade. As discussões da personagem no meio do torneio sobre ter o direito de ser forte e linda ao mesmo tempo, e isso não importar nem um pouco, e nem ter relação direta também, um com o outro, a ponto de quebrar o que o outro significa, é simplesmente maravilhoso. Tem garotas que têm medo de serem fortes e perderem seu lado feminino, ou de demonstrar esse empoderamento, né? E o anime trata isso de uma forma tão divertida em cima da personagem, porque ela simplesmente não liga, cara. Ela não liga, e ainda não mede palavras, inclusive, contra quem começa a se importar com o que ela é. A Nobara vem em uma ótima época e ainda é a melhor personagem do seu trio que rege essa aventura do anime. As sacadas do autor em carisma altíssimo para os seus personagens e todas essas discussões importantes em cima deles também são interessantes demais, e eu espero que continue sendo mais bem elaborado agora que todo esse arco de apresentação de personagens e de poderes acabou. Porradaria e conscientização em um roteiro extremamente competente, tudo bem amarrado, do jeito mesmo que eu gosto de assistir. Apesar de que tivemos alguns problemas, como Deus Ex Machina, porque o Gojo parece que é aquele cara muito foda, ele é o Kakashi que não tem muitas coisas a passar para os personagens, pelo menos nessa primeira temporada. Ele não tem muita ênfase, ele não tem muita discussão interessante, nem lições de moral para poder passar, ele só tem poderes para resolver as coisas. Então, no final do arco da floresta ali, ele solta um poderzão lá para poder acabar com os demônios que estavam por lá enfim, é um salva-ficha, né? O Gojo é o salva-ficha dos caras ali, então eu tenho um pouco de problema com isso aí, mas em todo o resto é um roteiro extremamente competente. O Nanami e a Nobara podem inspirar futuros jovens por ser uma obra de Battle Shonen, além de que a Nobara pode ajudar a popularizar mais ainda os Battle Shonens entre garotas lá no Japão, e isso é simplesmente encantador. O restante dos personagens não me levaram a pensar em muitas coisas que sejam importantes para uma discussão maior, mas, como eu disse, o anime tenta o tempo inteiro jogar algumas frases aqui e ali para criar consistência para o roteiro e para a característica de personalidade dos personagens. Eu gostei da Nobara, mas eu não vi nenhuma graça no Itadori e muito menos no Fushiguro. Na verdade, muito menos no Fushiguro não, muito menos no Itadori. O Fushiguro até que tem um negócio interessante. Eles são personagens que não tem o mínimo de empolgação narrativa que me leve a criar algum tipo de vínculo com eles, então eu fiquei meio perdido com isso aí e não curti muito não. Agora, não falando da obra em si, mas da escolha da adaptação, o único problema do anime pra mim mesmo é que ele é um caça-níquel em cima de uma obra que já tem bastante popularidade no país de origem. E a empresa por trás, que é o Estúdio Mapa, tá pouco se fudendo pra todo mundo que trabalha no anime, principalmente se tratando dos animadores. Eu acho que esse caso tem melhorado agora com a criação de um local específico para trabalho apenas de Chainsaw Man, mas o negócio tava feio por lá, cara. Tava horrível. E o estúdio que tinha sido criado para fugir da escravização da Madhouse, na verdade se tornou a mesma coisa, né? Eu escrevi essa análise porque o filme do Jujutsu Kaisen Zero saiu lá na Crunchyroll e eu vou assistir. E assim que eu assistir eu trago minhas impressões para vocês, beleza?
seja da produção, seja da história, eu trago para vocês aqui. Sei que muita gente não se importa com ângulo de câmera, fotografia, cores, cenários, estética e no que todas essas coisas significam para os telespectadores, mas no fim das contas vocês são vítimas. Vocês não se importam porque vocês não sabem do que vocês foram privados de sentir. Por mais que vocês não saibam expressar, vocês sentem coisas diferentes com todo esse trabalho artístico visual. E Jujutsu Kaisen podia ser muito melhor do que ele foi para você que amou essa obra. Tenha certeza disso. Você, com certeza, seria mais beneficiado se essa obra tivesse sido mais bem feita em relação a essas coisas. No mais, eu espero que essa análise tenha sido pelo menos divertida para você que assistiu esse vídeo até aqui. E se você tiver gostado mesmo, por favor, me faz uma doação no Pix. O meu Pix é canaldoazil@gmail.com. Me doando qualquer quantia, você estará me ajudando bastante, pois tudo que eu faço aqui no canal no YouTube não é remunerado pela plataforma. A plataforma não me paga nada, não deixa eu monetizar os vídeos. Então, por favor, doe no Pix. Se você quiser me seguir no Twitter, me adicionar numa AnimeList ou entrar no nosso servidor do Discord, todos os links estão na descrição do vídeo e no comentário fixado do vídeo também. Muito obrigado mesmo a você que viu esse vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo do canal. Valeu, pessoal!